Amém. Irmãos, hoje à noite foi um pedido, eu quis abençoar o nosso amado irmão. Ele o pastor, né? Foi ordenado desde antes da sua última viagem. Eu peço que me ajude com o ventilador, isso aqui. O pastor Davi do Borel, né? Ele, na última ocasião que ele esteve aqui, ele saiu, né? Foi para a convenção e lá passou por todo um procedimento e foi ordenado ministério pastoral antes de ir para os Estados Unidos e lá passar por um treinamento e então ir em direção ao Oriente Médio, realizar todo o trabalho que ele e a sua família têm feito. O Davizinho estava numa obra na África. Quem recorda de quem eu estou falando? Amém? Para quem não sabe, esse é um missionário que a igreja assiste. Amém? Eu tenho acompanhado tudo que tem acontecido, todo o tempo de treinamento nos Estados Unidos, todo o tempo de recrutamento de irmãos, a ida para o Oriente Médio, né? Ele inclusive me passou aqui um relatório, breves palavras, que ele estará passando para nós hoje à noite. Estava agendado para domingo que vem pela manhã, só que houve uma questão de agenda, então ele me perguntou se poderia, e eu com certeza concordei. Então ele estará conosco hoje à noite, às 19 horas, né? Todo o trabalho que ele tem feito, que será daqui por diante, né? Que no caso será reunir 600 mil Bíblias. É um projeto de longo prazo, mas o objetivo é reunir 600 mil Bíblias para a Mongólia. E o trabalho que tem sido feito, e ele vai dar continuidade a esse trabalho que é na Turquia e no Líbano, né? E mais à frente, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, eles estarão presentes também nesse trabalho fora da nossa nação, fora do país. E esse missionário que nós já temos acompanhado esse irmão, orado por ele, coloque nas suas orações a vida do Davi do Borel, sua esposa e seu filho, né? Estão aí nesse empenho, em campo, na obra, trabalhando em missões, e ele é mais um missionário que nós temos o interesse de investir mais, né? Para que Deus possa cooperar, né? A Rossana e o Estevão mudaram de cidade, estavam numa cidade, agora estão na fronteira com a França, e ali eles faziam viagens até essa localidade para pastorear 3 famílias que estavam naquela região, mas o Espírito Santo, na última vez, orientou que eles se mudassem para lá. Então, eles estão próximo à fronteira da França. Um outro casal de pastores que até mais próximos de nós, que serviu na casa do Senhor durante 5 anos, e nós precisamos ajudar esses irmãos em oração para que possam romper em fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje à noite, irmãos, também será o último encontro, o último culto da Inva Jovem, né? Cadê os jovens? Tem uma turma aí. Hoje à noite será o último culto da Inva Jovem no Santuário Térreo. A partir do sábado seguinte, eles estarão aos sábados aqui na igreja, ocupando. Então o espaço é deles, a igreja é deles, a área toda é deles. Vai ser uma bênção todo esse tempo aqui, né? A partir já do próximo sábado, né? Então papai, mamãe dos adolescentes, daqueles que são pré-adolescentes, estão indo realmente de fato, entrando na adolescência, como é importante você apoiar e investir na vida ministerial do seu filho, né? Trazendo eles para que eles possam estar nesse tempo de comunhão com outros jovens e não tendo dificuldades, né? Com outros tipos de jovens. Então, eu acho que é muito importante
mais do que o jovem querer estar junto com os jovens cristãos da igreja, é os pais apoiar e investir em oração e também tempo, né, trazendo esses jovens que realmente têm, o pai não permite que vá sozinho, que venha sozinho, os pais poderem trazer e dar esse tipo de apoio ao trabalho que tem sido feito na vida de cada jovem. Amém? Mais uma informação. Quarta-feira agora se encerra as inscrições para o passeio das mulheres com guia. Eu tive um breve relato de uma pessoa que esteve contando para mim como foi construído, porque o parque, o Jardim Botânico, ele é um jardim, né? E foi um jardim que foi projetado, foi desenhado, né, pela Casa Imperial, e tem toda uma história linda, sem falar com a história de São Gonçalo também, que muitas pessoas não conhecem, né, da ponte do Rio Niterói. Então é um passeio, além de ser um passeio agradável, é também um passeio histórico, além da comunhão, né, é aí uma expressão também de comemoração do Dia das Mulheres. Então, quem ainda não fez, você tem hoje para fazer, e tem na quarta-feira também para fazer a sua inscrição. Não perca esta oportunidade. Amém? Glória a Deus. Vamos agora ter o nosso tempo dedicado à palavra do Senhor. Algo muito lindo. Estou vendo aqui, tem mais um assunto que eu esqueci. Irmãos, hoje o Ministério Casados para Sempre estão realizando um almoço que visa apoiar a formatura lá na frente, a formatura dessa equipe, mas por conta de muitos casais que também têm dificuldade financeira, e também não seria dificuldade financeira, mas seria justamente para não aumentar os custos, né? Não seria para não se tornar um investimento, um evento muito caro. Eles estão realizando esse almoço para abençoar esses casais que estão fazendo o curso Casados para Sempre. Eles estão aqui com um almoço, um estrogonofe, 60 almoços ainda estão disponíveis. Quem ainda não comprou, não adquiriu o seu, tem quentinha, pode levar para casa, você pode subir, almoçar aqui, fique à vontade, vamos garantir o nosso, amém? Então, no final do culto, faça isso, né? E abençoe essa equipe, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, agora sim, entrando no tempo da nossa mensagem, e tem um testemunho, eu não vou poder compartilhar, pelo menos neste domingo, quem sabe à noite ou no próximo, mas algo Deus começou a falar no meu coração, visto aquilo que estivemos vivendo essa semana. Quantos estiveram aqui nas manhãs de avivamento? Levante a sua mão. Meu Deus, como foi abençoador estas manhãs de avivamento. Foi ou não foi, irmãos? No domingo passado nós fizemos tudo no santuário térreo. Domingo, segunda e terça. Domingo nós tivemos que descer cadeiras longarinas, cadeiras brancas. Na segunda-feira ficou 3/4. Já na terça-feira praticamente, né, só algumas fileiras finais não foram ocupadas pelos irmãos, mas foi algo muito lindo que Deus fez aqui nesse tempo, algo muito maravilhoso, que Deus ministrou fortemente aos nossos corações. Incentivo muito aos irmãos que não puderam estar aqui, para que possam ter acesso lá no YouTube e ser ministrado pela palavra de Deus. E algo que foi muito marcante na palavra do pastor Alessandro Cassiano, e foi de uma didática impressionante, foi a respeito do quão valioso é
a nossa vida de íntima relação com o Espírito Santo. Como é determinante, como isso determina o teu crescimento espiritual, como isso determina a tua maturidade para enfrentar os reveses da vida, como isso determina a maneira como você vai lidar com os problemas que você observa em você mesmo, os seus pecados que você confessa, os seus defeitos que você conhece e que você observa. Como que você compreende, como você pode compreender a tua caminhada na vida cristã? Não como quem caminha na carne, mas como quem caminha no Espírito. E para caminhar no Espírito, andar no Espírito, nós precisamos investir tempo. Precisamos o quê? Molhar nossa plantinha todo dia. Nós precisamos ir para o mecânico, né? Levar o nosso carro lá para o mecânico, para apertar os parafusos, trocar o óleo, fazer a revisão, a manutenção, as transformações que são necessárias. Foram formas lúdicas que o pastor utilizou para mostrar o quão necessário, porque quem rega a planta somos nós. Somos nós a que nos dedicamos a um tempo de comunhão, né? E às vezes temos o discurso de que não, eu preciso estar no culto aos domingos e às quartas-feiras, não pelo motivo de cultuar, não pelo motivo de estar juntos com os irmãos, mas porque senão eu vou ficar com o tanque vazio, o combustível vai acabar, no meio do caminho eu preciso abastecer para durar até domingo, preciso vir ao culto quarta-feira para suportar até o domingo. Não, meu irmão, o culto é todo dia, o culto é na tua casa, o culto é dentro do ambiente da tua empresa, a empresa onde você trabalha. Separar um tempo, um momento para que você possa ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E essa foi a ministração da primeira parte. A segunda também tratou um pouco disso, das relações e a importância que nós darmos liberalidade ao Espírito Santo na nossa vida. Nós dizemos: Espírito Santo, fique à vontade, a casa é tua, fique à vontade, pode fazer aquilo que desejas fazer na minha vida. E desde terça-feira eu estive meditando e pensando muito a respeito até de um livro que eu tenho estudado e lido e meditado a respeito dele, que é Dietrich Bonhoeffer, que fala sobre orando com os salmos. E algo que eu quero motivar os irmãos nessa manhã é para que os irmãos possam ter um olhar diferente a respeito do livro dos Salmos, para que os irmãos possam incluir o livro dos Salmos na tua vida devocional, do teu tempo de oração. Não apenas ler os Salmos, mas ler os Salmos como orações. E não apenas ler os Salmos como orações, mas fazer dos Salmos as tuas orações. E quantos aqui não se lembram da época em que rodou o Brasil inteiro, e aqui na igreja transmitimos inclusive o filme chamado Quarto de Guerra, e cenas daquele filme que mais me impactaram foram as cenas em que aquela jovem entrava dentro do seu quarto, dentro do seu closet, e ali havia uma parte, uma área exclusiva para as orações. E não apenas havia uma área exclusiva para as orações, mas toda a parede estava revestida de orações escritas, orações
que expressavam o anseio e o desejo do seu coração diante do Senhor. O segundo motivo que me traz falar sobre isso esta manhã é que nós temos acompanhado a leitura bíblica desde o mês de janeiro. Estamos lendo e ao mesmo tempo o Velho e o Novo e também os Salmos. Estamos realizando essa leitura, aonde você pode pegar o texto daquele salmo, pode meditar em algum versículo ou completamente o texto, e começar a trazer para si e dizer: Senhor, esta oração também é minha. Esta declaração faz parte daquilo que eu estou vivendo nestes dias. E o terceiro motivo é para que nós tenhamos um olhar, acho que eu já falei, diferente a respeito dos salmos. Alguns olham para os salmos e pensam: bem, os salmos é um livro para novo convertido. Os salmos é um livro adjacente, é um livro anexo, é um livro que tem a sua relevância, mas talvez eu possa escolher outros livros com uma relevância maior. Algumas pessoas pensam assim, mas eu vejo que todas as escrituras têm a sua peculiaridade. A Bíblia é a palavra de Deus, mas o livro dos Salmos é um livro de orações. É um livro de orações. Orações, palavras que são levadas, que são pronunciadas, que são anunciadas ao Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Os salmos cumprem uma tarefa, participa de uma tarefa muito importante na nossa vida devocional. No texto de Lucas, capítulo 11, está aqui um pedido dos discípulos ao Senhor Jesus. Lucas 11, versículo 1 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Amém? Repita comigo: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos perceberam que quanto mais Jesus estava em oração, e ora, veja que estamos falando da pessoa da Trindade que estava em oração. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que participou da criação, que foi agente na criação, que estava com o povo no deserto, o mesmo que se despiu de toda a sua glória, veio e habitou em nosso meio. Esse estava em oração. E os discípulos observaram que Jesus, Deus e também homem, que orava, que ao sair daquele local de oração, sinais, maravilhas, prodígios, havia uma liberdade espiritual muito grande por onde Jesus passava. Os discípulos perceberam que não era uma questão apenas de aprender a curar, de aprender a como traduzir ou ministrar a palavra do Senhor, mas a questão estava no secreto, a questão estava na oração.
Os discípulos entenderam que se eles tivessem um tempo de oração e de comunhão com o Espírito Santo estaria com eles. O Espírito Santo teria comunhão com eles. O Espírito Santo teria um relacionamento com eles. Mas ao mesmo tempo, os discípulos perceberam: como eu posso orar? Assim entendo eu. Há um Deus que tudo sabe. Que palavras eu posso enunciar? Que expressões eu posso escolher? Algo que eu possa de fato ser concreto, ser objetivo, alcançar efetivamente uma oração que será recebida pelo Senhor. Como a minha oração pode não ser rejeitada pelo Senhor? Como eu posso orar como deve, assim como diz a palavra? Precisamos orar como deve ser orado. Porque muitos não recebem porque pedis mal, muitos fazem orações que são indevidas. Como eu devo orar? E na verdade, irmãos, a grande verdade é que nós não sabemos orar se antes não recebermos esta instrução da parte de Deus. A oração não é algo que flui naturalmente, algo que flui instantaneamente. Existe um entroncamento, existe um desafio, existe uma série de pensamentos que vem à nossa cabeça antes mesmo de começarmos a orar. Quando você é novo convertido, quando você está na caminhada da fé, como eu posso falar com Deus? Será que de fato Ele está me ouvindo? Será que verdadeiramente Ele está recebendo as minhas orações? Será que o meu clamor está alcançando os céus? E assim como uma criança, isso me fez lembrar muito do meu filho João. Assim como uma criança, nós também aprendemos a orar. Aprendemos a orar quando ouvimos o nosso Pai falar conosco. Quando ouvimos a voz do Pai, nós conseguimos comunicar ao Pai uma linguagem paterna. Quando eu falo com meu filho, eu não apenas me comunico com ele, mas dou a ele condições para que ele também se comunique comigo. Então o pedido dos discípulos, apesar da caminhada daqueles discípulos, era um pedido genuíno: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Para que também eu tenha essa comunhão, para que também eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Para que os meus olhos também vejam o agir do teu fluir na minha vida e através de mim. Ensina-nos a orar. Talvez possamos corrigir as nossas orações. E vamos meditar em algumas orações que fazemos, olhar para a palavra e dizer: Senhor, será que eu estou orando como devo? Será que a minha oração é genuína perante o Senhor? Será que tu recebes a minha oração, apesar do que eu disser está sendo coerente? Porque sim, irmãos, se a nossa vida não for uma vida alinhada de submissão. Eu estava entrando aqui pela igreja, passei por duas situações muito curiosas. O primeiro irmão, eu bati continência para ele, ele falou: poxa, eu que deveria bater continência para você. Eu falei: irmão, sujeitai-vos uns aos outros. Ele: amém. E a nossa vida de oração, ela precisa também refletir a nossa disposição de estar em comunhão com os nossos irmãos. Porque se
se eu guardo no meu coração rancor, mágoa, resistência, e não temos a coragem de enfrentar e de lidar com isso, o Senhor não recebe as nossas orações. Se dentro da minha casa, ao invés de eu edificar, eu sou motivo de discórdia, eu sou motivo de dissensão, e o espelho para isso é a palavra do Senhor, o Senhor não recebe as nossas orações. Se eu não cuido daqueles que são da minha própria casa, aqueles que são do meu lar e da minha área de relacionamento, que são os meus parentes, pessoas que trabalham comigo, pessoas que são meus amigos, pessoas que eu tenho acesso, se eu não cuido dessas pessoas, quando o texto diz casa, abrange não apenas a família, mas abrange esse grupo de pessoas, se eu não tenho cuidado pelos da minha casa, negou a fé, e é pior do que o ímpio, do que o incrédulo. Então Deus não recebe a oração. Sim, irmãos, tem orações que Deus não recebe, tem orações que o Senhor rejeita, orações que são da boca para fora, orações que são para que os outros vejam, orações preocupadas com o volume. Não, porque eu orei 5 horas, eu orei 10 horas, eu passei 30 dias, e isso é por motivo de orgulho, motivo de soberba, e orações assim, o Senhor, Ele rejeita, porque o Senhor, Ele não aceita a soberba, Ele é contra o soberbo, mas aquele que tem o coração contrito e quebrantado, esse não desprezará o Senhor nosso Deus. Aquele que escolhe as palavras, mas que com um gemido que vem de dentro, solta 1, 2, 3, 4, o Senhor já entendeu tudo, o Senhor já entendeu completamente, porque não é pelo muito falar, não é pela gama ou pela eloquência como você expressa perante o Senhor, mas quão íntimo você tem procurado ser do nosso Senhor. Quanto mais íntimo, quanto mais íntimos, quanto mais próximo, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Assim, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela deve ser o nosso fundamento, a nossa base, a solidez das nossas orações. Se aprendemos a orar ouvindo a Deus, e nós temos aqui a palavra de Deus, então, ao ler a palavra, ao meditar na palavra, nós também aprendemos, através da palavra, através do nosso relacionamento com Deus, através daquilo que Ele fala pessoalmente conosco, nós conseguimos orar como deve, conseguimos corrigir as nossas orações, conseguimos alinhar aquilo que nós desejamos colocar perante o Senhor, da maneira certa e da forma certa, que Deus receberá as suas orações. Então Jesus, ouvindo o pedido dos seus discípulos, porque enquanto no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11, ele fala a respeito do tempo de oração e depois o pedido dos discípulos, em Mateus capítulo 6, está Jesus falando sobre a forma como se deve orar, e certamente, anteriormente a isso, foi o período seu de oração,
é onde dá a continuidade. Jesus traz a oração de uma forma mais completa do que o Lucas capítulo 11, que tem a oração, mas Mateus capítulo 6, ele tem a oração mais completa, que é a oração do Pai Nosso. Vamos ao texto de Mateus capítulo 6. Versículo 9 ao versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 9. Leremos o versículo 9 até o versículo 13. Ok? Amém? Vamos lá. Portanto, vós orareis assim. Leiamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Esta foi a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Nesta oração está sintetizada, ela está compilada, ela está organizada todas as orações dos cristãos, todas as orações dos homens e mulheres de Deus, elas estão observadas nesse texto de Mateus capítulo 6. Então, irmão, se há uma maneira de você observar se a tua oração está sendo correta, se a tua oração está sendo coerente com o Senhor, com a vontade do Senhor, uma oração que o Senhor recebe, observe a oração do Pai Nosso. Se a tua oração está sendo uma oração que o Senhor está recebendo, está acolhendo a tua oração, eu quero te convidar a observar a oração do Pai Nosso, a perceber, porque se as tuas orações estiverem de acordo com a oração do Pai Nosso, a tua oração é uma oração que o Senhor recebe. Orações, canções oradas, orações cantadas. O livro de Salmos também é o livro dos cânticos, um livro em que anunciamos ao Senhor. Quando olhamos para esse texto, o texto de Salmos, nós percebemos que Salmos está para o Velho Testamento, assim como o Pai Nosso está para o Novo. Dessa forma, nós podemos observar no texto de Salmos como um resumo, o texto do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como o resumo dos 150 Salmos. Podemos ler os 150 Salmos e observar em todo ele a presença do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração que deve ser anunciada a Ele, não apenas da boca para fora, não apenas com uma vã repetição, como o próprio Senhor, Ele condena no texto de Mateus capítulo 6, mas como uma oração que flui de dentro para fora, uma oração que começa na nossa consciência, uma oração que o Senhor recebe,
é uma oração que não ofende o seu irmão. Uma oração que o Senhor recebe é uma oração que está em concordância com aquilo que você faz. Uma oração que o Senhor recebe é uma oração que está em concordância com o texto de Mateus capítulo 6, com Lucas 11. Está em concordância com o saltério, que assim também é chamado, o texto dos Salmos, o livro dos Salmos. Eu queria te convidar para lermos o Salmo capítulo 8. E o primeiro conselho que eu quero dar para você no seu tempo de comunhão, no seu tempo de relacionamento com Deus, aquelas orações, aqueles pedidos que você sabe que são necessários ter um tempo de oração. Ontem estivemos no jejum e ouvimos um testemunho de uma irmã que orava e orava para que a sua filha conseguisse adquirir um terreno, adquirir uma casa. A primeira filha foi para um terreno, a segunda foi pela casa, e ela orava em casa, orava no caminho, orava em frente ao terreno, orava impondo as mãos sobre a casa. Deus abençoou e a filha recebeu o terreno. Na segunda vez, que foi agora mais recente, Deus abençoou e a filha conseguiu comprar a casa. Esse tipo de oração que você sabe que não é uma oração apenas para hoje, é uma oração que eu preciso investir tempo orando, caminhando e orando. Eu quero te aconselhar a escrever esta oração. Eu quero te aconselhar a percorrer a palavra do Senhor, e não somente o saltério, mas diversos livros, evangelhos da palavra. Existem orações, existem referências bíblicas que você, na sua oração, você pode anunciar e orar essas referências bíblicas ao Senhor Jesus. Assim como essa linda declaração, a declaração de Salmos 8, que tem tudo a ver com Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos ler todos juntos, Salmos capítulo 8. Ó Senhor, quão magnífico é o teu nome, céus, a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, e a luz e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, e dele te lembres, e o filho do homem que o vestistes. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Amém. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos voltar lá em Mateus? Mateus capítulo 6, versículo 9. O que é que diz aí no versículo
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Só essa parte. O texto de Mateus, capítulo 8, está santificando o nome do Senhor Jesus. Está mostrando a sua grandeza perante toda a terra. E é um capítulo inteiro que está expresso também aqui no versículo 9. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é poderoso para conseguir reunir 150 capítulos em uma única oração. Em uma única oração. Eu quero te convidar para uma outra referência. A referência de Lucas capítulo 24. E essa nós já estamos nos encaminhando para o fim. Terminando o nosso tempo de ministração, para que então possamos iniciar a ceia do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 44. Versículo 44 diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprir-se tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e importava que se cumprisse tudo que estava escrito a respeito de Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que o livro dos Salmos, ele fala a respeito da morte, da ressurreição e a respeito da pregação do Evangelho. Tenhamos uma leitura diferente a respeito dos Salmos. Possamos olhar os Salmos e ver Cristo presente. Não apenas ver Cristo, mas ver o próprio Cristo falando através de Davi. A maioria dos Salmos foram composições davídicas, foram composições feitas por Davi. Mas o próprio Davi anuncia: essas palavras não são minhas, mas essas palavras pertencem ao meu Senhor. Essas palavras não são minhas, essas orações não são minhas, mas essas orações são do Senhor. Eu peguei no próprio texto do livro uma parte do livro que fala sobre isso, que é de 2 Samuel capítulo 23, é só referência bíblica, mas eu quis citar direto do livro, que diz: palavras de Davi, filho de Jessé, palavras de um homem que foi exaltado, do ungido de Deus, pelo Deus de Jacó, do cantor do canto dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra estava em minha língua. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra estava em minha boca, sua palavra estava em minha língua. Então sim, irmãos, o texto dos Salmos são orações de Cristo, através da pessoa do Davi, do rei Davi. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 110, para que nós possamos encerrar. Essa referência de Salmos capítulo 110 é a referência preferida de Martinho Lutero para mostrar a relevância dos Salmos no Novo Testamento.
para mostrar relevância nos salmos, na nossa vida de comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Cristo, da nossa vida de devocional com o Espírito Santo. É a marca registrada de Cristo no saltério, de Cristo Jesus no livro de Salmos. O versículo 1 diz o seguinte, só o versículo 1 diz o seguinte: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A referência aqui, diz o Senhor ao meu Senhor, são duas divindades. Aqui não está falando do senhorio do Deus, o senhorio da Trindade a um homem terreno. Quem está dizendo é o próprio Davi. E Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Então o texto ele está anunciando o seguinte: disse um Deus para outro Deus. Ou melhor, disse o Pai para o Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A redenção, a salvação, a pregação do Evangelho também está expressa no livro de Salmos. Como disse o primeiro conselho, escreva as tuas orações. Leia o livro de Salmos. Não apenas leia o livro de Salmos, mas leia o livro de Salmos como orações. E depois de ler o livro de Salmos como orações, faça das orações de Salmos as tuas orações. Porque assim como Jesus ensinou os discípulos a orar, nós não temos apenas o Pai Nosso como referência de ensino para as nossas orações, mas nós temos também os Salmos. Então é Cristo falando por meio da boca de Davi. Então são orações de Cristo. Cristo nos ensina a orar. Escreva as tuas orações. Faça da Bíblia, faça dos Salmos, faça de até mesmo algumas outras orações, orações de homens fiéis que estão na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Parte das tuas orações. E mais do que estar preocupado, e esse é o terceiro conselho, do que ter tempo, eu quero ter 2 horas, 5 horas, 10 horas de oração, porque quanto mais oração eu tiver, mais cheio do Espírito Santo eu vou estar. Meu irmão, não fique preocupado com o tempo, mas esteja preocupado em orar certo. Esteja preocupado em ser íntimo de Deus. Porque quando você é íntimo, o tempo deixa de ser algo importante. E aí sim, você passa 2 horas, 5 horas, você passa 10 horas, olha para o relógio, meu Deus, eu não acredito que passou isso tudo, eu estou aqui orando. Eu estou aqui na presença de Deus, estou aqui na comunhão com o Senhor. Eu nem vi o tempo passar. Não são as nossas orações que nos aperfeiçoam, é Ele que nos aperfeiçoa, e ponto. E ponto. Não é o tempo, mas é a nossa disposição de estar com Ele. E aí é claro, vamos investir tempo. Porque não tem como ser íntimo de alguém se não tivermos tempo, se não estivermos num relacionamento, se não regar a nossa planta, se não levar o nosso carrinho para a oficina. E se você quiser entender melhor o que significa, vai lá no YouTube,
Ainda esse ano, vamos ver uma agenda para o pastor Luciano, pastor Alessandro Cassiano, retornar com a segunda etapa do seu seminário. Mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Veja como você está orando. Seja íntimo de Deus. Ore a palavra do Senhor Jesus. A palavra que Ele nos ensina, para que nós possamos